Sabe aquela conversinha lá no final da sala? E o professor diz, ei, cuidado com a conversa paralela. Aqui pode. E hoje nós temos uma convidada ímpar. Ela acabou de dar uma palestra no nosso terceiro DNT, foi ovacionada. Teve recorde de perguntas. Recorde de perguntas. Gravou as respostas pra gente. Vai entrar no nosso Instagram também. E é muito importante escutar tudo que ela tem para dizer. Para quem está começando a carreira, para quem quer mudar de carreira, é Stephanie Cardoso. Oi, gente. Prazer, eu sou Stephanie Cardoso. Sou carioca, pelo sotaque vocês vão perceber. Sou desenvolvedora back-end, trabalho já na Globo há 5 anos e pouquinho, vão fazer 6 anos. E vai ser um prazer a gente conversar mais um pouco aqui sobre carreira. Acho muito legal a sua história de como é que você foi contratada. Eu vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Ela foi contratada, para quem não assistiu a palestra, ela foi contratada para um cargo de desenvolvedora. Isso. Mas ela não sabia programar. Agora, como que ela conseguiu isso? A primeira coisa que eu quero saber de você, como é que aconteceu isso na sua vida? Vamos lá, essa história é boa. Eu fiz engenharia de telecomunicações, sou formada em engenharia de telecom. E aí, durante faculdade, procurando estágio e tal, me candidatei numa vaga. E aí fui com o intuito de conseguir essa vaga. Mas lá na hora você era entrevistado, assim, e vários gestores de várias áreas diferentes estavam lá na dinâmica, né, de grupo. Então, várias pessoas te assistiam ali, né, fazer sua apresentação. E aí, depois de já ter feito vários processos seletivos, já tá me preparando melhor para os processos, me mandei bem, né, lá na hora de me apresentar, na dinâmica de grupo, e acabou que eu fiz entrevista para outras vagas sem ser a vaga de telecom. E no final das contas, eu não passei para a vaga de telecom e passei para uma vaga como desenvolvedora back-end. Eles estavam buscando realmente uma pessoa que quisesse aprender, enfim, com potencial, né, e não necessariamente que sabia programar, porque o estágio tem muito disso assim também, né. Foco em aprendizado. E aí eu tinha gostado muito da empresa, já sabia que tecnologia tinha muito potencial, tava querendo essa primeira oportunidade, falei, pô, tô disposta a aprender, vamos. E aí resolvi cair de cabeça, e estamos aí até hoje. E aí de estagiária, você entrou como estagiária, né? Isso. Aí o estágio durou quanto tempo? Sei lá, 6 meses? Não, eu fiquei 1 ano e 8 meses, uma coisa assim, como estágio. E como é que foi essa virada de... Não sou mais estagiária, vou virar... Dev da Globo. Vou virar dev da Globo. Vou ser contratada. Como é que foi esse negócio? Como é que foi essa virada? Legal. Eu fiquei dentro da Globo, eu passei por 2 times como estagiária. Fiquei quase 1 ano em um time, mas aí não tinha vaga para júnior. Então, sempre me comunicando ali com o meu gestor, tem interesse de continuar na empresa, quero virar júnior aqui. Mas ele falou para mim, Steph, a gente não tem vaga para júnior nesse time. Vamos te realocar em outro time. Aí fiz entrevistas lá dentro da empresa mesmo, fui para uma outra área, como estagiária ainda, e aí nessa área sempre perguntando muito, o que eu preciso, eu quero ficar aqui como júnior, o que eu preciso para daqui a X meses, 1 ano praticamente que eu tinha ainda até me formar, para eu ser desenvolvedora júnior. Então, buscar um pouquinho mais de autonomia ali, fazer algumas tarefas mais sozinha. Não necessariamente 100% de autonomia, porque isso, né? Acho que nem quando você é especialista você tem. Não, nem quando você... Vou te dizer da minha... Nem quando você é CEO. Você não faz tudo que você quer. Não tem essa. Assim, às vezes sozinha também. Exatamente. Você não faz nem nada. Você não faz nada sozinho e você não faz tudo que você quer, né? Ninguém faz nada sem time. E além do que... É muito importante que você escute as outras pessoas, né? Então, outras opiniões. Outras opiniões. Então, vamos lá, desculpa. Não, mas é legal, assim que é bom, a gente vai ter um papo. Mas aí, buscando... Eu gosto de fazer esse parêntese, porque a galera acha que a autonomia é isso, né? Você não pode pesquisar uma linha no Google de como fazer um if. Meu Deus, já não pode mais. Então, perdeu toda a sua capacidade de programador, porque você deu um Google para descobrir como isso, exatamente. Mal sabem eles que a realidade é a gente pesquisando no Google o tempo inteiro, o tempo né? todo. Tudo a gente quer pesquisar Caiu a internet, a gente vai tomar um café, porque não tem mais como a gente programar. Pois e a coisa do pesquisar no Google, cara, eu acho que isso vale não somente para carreiras de tecnologia, é a coisa da curiosidade. Sim. Né? É uma habilidade... A primeira coisa que eu já noto, Jimmy, do discurso da Stephanie aqui, né, do que ela falou,
primeiro, ela estava se comunicando com o gestor dela o tempo todo. Sim, isso é muito importante. Ela estava falando para o gestor dela o que ela queria, né? E isso é muito importante quando você está dentro de uma equipe. É tanto você falar o que é que você quer, no sentido de quero crescer nessa empresa, quanto falar o que você não quer também. De, olha, esse ambiente que está se desenvolvendo aqui não tá legal para mim. Isso tá me gerando ansiedade e tal, sei lá, né? Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso, porque às vezes você tá dentro de uma posição... Recentemente aconteceu isso na minha equipe. Uma pessoa que é muito boa de organização, mas ela está hoje numa posição de lidar com o público, muito diretamente, e ela conseguiu identificar isso. Ela falou, olha, é o meu maior ponto fraco. E não tem problema ela dizer isso, porque ela é muito boa em organização. Ela é uma excelente gestora de tempo, ela é uma excelente organizadora, então ela pode sair da posição que ela está hoje e ir para uma outra posição dentro da empresa. Você falar para o seu gestor o que você está querendo, não significa que você vai sair, não. Às vezes você vai subir, você vai cair pra cima. Cair pra mesmo. cima, a gente chama aqui de cair pra cima. Não, mas mas contem é mais, a mesmo. gente tava na metade, e aí depois foi pra outra equipe. Isso, não, e aí foi isso, né, buscando um pouquinho mais de autonomia, já começar a fazer algumas tarefas menores, assim, mais sozinha, né, tentando, assim, poxa, uma tarefa com um escopo bem definido, ó, Steph, você tem que fazer isso aqui, desenvolve esse código aqui pra resolver esse problema específico. Então, um escopo muito bem definido, você já saber desenvolver um código ali para aquilo. Então, o júnior já tem que ter mais ou menos essa responsabilidade. Então, buscando, né, é importante você, essa comunicação exatamente por isso. Ó, o que estão esperando de mim para eu ser contratado como júnior? Então, até porque cada empresa lida de um jeito também, tem parâmetros diferentes. Então, é muito importante você perguntar, questionar, até para saber se eu já tô aqui com todos os requisitos, então cadê minha promoção, cadê minha efetivação? Exato. Então foi basicamente isso, assim, sempre foi muito na base da conversa e buscando realmente melhorar e desenvolver os pontos que eles falavam pra mim, ó, Steph, você precisa melhorar isso, precisa atingir isso, e aí você vai buscando e até que, ó, beleza, entendemos que você já é júnior, então vamos aqui te efetivar, né, como deve de fato da Globo, não mais estagiária. E engraçado, a gente estava até falando ontem, na verdade, no segundo dia do DNT, que um dos palestrantes falou o seguinte, nossa, o clima de vocês parecem tão felizes aqui, vocês parecem uma good vibe tão boa, parece que tudo dá certo para vocês. E eu disse, professor, você não sabe o quanto de coisa dá errado, mas a gente não tá aqui para achar os erros, mas para achar as soluções para esses problemas. Aí eu pergunto, como é que é lá na Globo? Como é que é essa vibe de trabalhar Aquela lá? curiosidade, É uma né? curiosidade, assim, Pô, porque também tenho. eu olho pra Globo, uma das maiores empresas do Brasil, do planeta, talvez, né? E aí, assim, a gente vê no LinkedIn vagas e mais vagas e mais vagas. Eu vi um post teu algumas semanas atrás sobre a Gulp, que tinha umas vagas da Gulp, da Globo, você comentando sobre como era se candidatar na Gulp. Aí eu olho assim, mas eu acho que não dá pra na Globo, talvez seja um ambiente diferente do que eu gosto. Aí eu tenho essa curiosidade, como é que é trabalhar na Globo, pra eu gosto bastante, sou suspeita, já vai fazer quase 6 anos que eu trabalho lá, mas é um ambiente bem assim também, descontraído e muito com isso, de cara, vamos achar a solução para os nossos problemas e com espaço para errar, eu acho que isso é muito importante, a gente trabalha com soluções, então talvez a solução que a gente queira, né, implementar talvez não seja melhor, mas a gente tem que ter espaço para errar também, acho que isso é muito importante na nossa área. Então, fez um deploy, subir um código novo, deu errado, beleza, vamos fazer rollback, vamos ter aqui, né, ferramentas que vão ajudar a gente a fazer esse rollback caso seja necessário, e com muito espaço para crescimento, assim, eu cresci dentro, aprendi a ser desenvolvedora lá dentro, então, com um ambiente, assim, com pessoas muito boas, que eu acho que as pessoas fazem a empresa também, né? Sim. Claro que existe a cultura da empresa, mas tem as pessoas que você encontra por esse caminho. Então, tive muitas pessoas que me ajudaram muito, que me ensinaram muito. E agora é legal que você consegue retribuir um pouquinho também, né? Então, Sim. já mentora os estagiários que chegam, galera nova do time. Você consegue ajudar, isso é muito legal. Você vai passando um pouquinho à frente também a cultura, né? Show de bola. E como é importante você abraçar o erro. 2 coisas, abraçar o erro e aceitar e dizer assim, tudo bem, a gente pode errar e continuar, mas assumir o erro também. Né? Assumir a falha. Errei. Tudo bem, acontece. E fica de lição, né? Aprendizado. Porque às vezes eu vejo, né, uma postura
de algumas pessoas mais novas, assim, mas que ainda não entenderam o tanto que a vida é uma continuidade de tentativa e erro o tempo todo. Às vezes muito mais erros do que Muito acertos. mais erro que acerto. Muito mais, na Muito verdade. mais. Às vezes erra, tá claro, e fica assim, meio que tentando justificar. Uhum. Ah, mas é porque isso, mas porque aquilo. Como que você acha que isso pode vir a prejudicar o desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal de alguém, né? A trajetória profissional dessa Em pessoa. especial quem tá começando, né? Acho que é Especial uma quem dica tá boa pra quem tá começando. começando e Aham. Não, eu acho que é muito isso que você falou, assim, aprender um pouco a lidar com essa frustração e entender que isso vai acontecer, porque a gente vai passar por isso várias vezes. Quantas vezes eu já fiz um deploy, eu subi alguma feature, alguma coisa nova, e deu errado, beleza, vamos voltar, mas o que deu errado aqui? E eu garanto pra você errou ali, da próxima, cara, dificilmente você vai errar. Porque você vai errar num cenário diferente, mas aquilo ali, Se você entende, né? sim, você entende aprende que muito. Você errou e não fica buscando justificativos pra aquilo. E você aprende muito, assim, com aquele erro. Eu acho que o legal também a gente tem muito essa cultura, pelo menos no time que eu trabalho, assim, eu tô 2 dias tentando resolver esse problema aqui. E era uma coisa boba, mas eu vou compartilhar com o pessoal. Então, gente, se vocês passarem por esse problema aqui, já saibam que vocês podem resolver dessa forma. Porque eu também ajudo as outras pessoas, né? Então, um momento ali que, putz, estava tudo dando errado, você consegue transformar aquilo ali numa coisa boa, no sentido de aprendizado e ajudar as outras pessoas também. Então, eu acho que é olhar mais por esse lado e tirar um pouco dessa culpa, né? Eu acho que às vezes a gente, principalmente a galera bem recente, meu Deus, muito medo de algo dar errado. Esse medo é bom pra gente não fazer tanta besteira assim, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também tem que lidar um pouquinho com o frio na barriga, acho que é normal, faz parte. E ir aprendendo aí, deu errado, beleza. Às vezes a gente aprende muito mais, né, que a gente tava falando, com o nosso erro do que com o acerto. Depois deu certo, tá, beleza. Passou. segue. Mas deu erro, cara, você vai ficar com aquilo ali na sua cabeça. Dificilmente você vai passar por aquilo num período curto ali de tempo depois, né? Verdade. E assim, é muito bacana, a gente, na sua palestra, foi muito ímpar para mim, a gente entender que a gente não precisa estar pronto para tudo. Sim. Né? A gente tem que estar preparado, estar aí. se preparando sempre. Na verdade, eu acho que o nosso caminho enquanto aprendentes, nós temos um grande professor aqui que fala muito essa palavra aprendente, Aprendência. né? Que a gente está sempre aprendendo, mas o aluno tem que entender, o profissional, o jovem profissional, o cara que tá, a menina que está estudando, gente. Uhum. ele tem que saber intrinsecamente que ele vai errar e ele está num processo sempre de aprendizado. E isso pode dar errado e que isso, claro, pode causar um pouquinho de ansiedade, porque às vezes na nossa profissão nós temos os dinossauros, né? Aquele pessoal que tá ali, eu vi um mainframe, eu vi um servidor, quando eu cheguei aqui tudo era fita, esse menino tá aí com um MacBook, tá aí com uma coisa, e aí tudo é mais fácil. E, na verdade não é, eu acho que a ansiedade, isso acontece sempre em todas as profissões. E aí eu pergunto, como é que esse jovem profissional, porque nós temos agora turmas gigantes de engenharia de software, né, no curso de engenharia de software do ICEV, assim, tá mais do que provado que nós estamos no núcleo que pensa tecnologia o tempo todo. Sim. Que a sociedade piauiense já entendeu isso. Nós estamos aqui para ter um marco de tecnologia, mas a gente recebe um público muito jovem e muito ansioso. Muito ansioso. Como é que a gente consegue lidar com isso? O aluno chega no segundo dia e diz, professor, como é que eu posso estagiar na sua empresa? Não, e o aluno chega no segundo dia perguntando isso, o estagiário chega na empresa achando que tem que ter autonomia decisória. Ele se frustra quando ele dá uma ideia e essa ideia não é aprovada. Então, o limiar de frustração muito baixo, né? E olha que eu tenho uma filha de 5 anos, então eu sei falar de limiar de frustração baixo. Baixinho. E que você... Porque, assim, uma coisa que é bom dividir é que, assim, o ambiente aqui, eu acho, o ambiente no ICEV é um ambiente leve e descontraído, mas ele não é um ambiente sem cobranças. Verdade. Não é um ambiente... E assim, não pode ser.
né? As pessoas, assim, é preciso cumprir prazos, é preciso ter responsabilidade. Sim. E às vezes eu acho que a galera meio que confunde isso. Uhum. Que a cobrança do prazo, a cobrança da responsabilidade, a cobrança da autorresponsabilidade, Isso é muito importante. de a pessoa dizer e assumir, e dizer, não, eu errei mesmo, mas olha, eu vou aprender com isso aqui, eu vou melhorar. Isso não faz com que o ambiente não seja legal, com que não seja descontraído, né? Como é que faz para aprender a navegar nesses mares, né? De entender que tem um processo, entender que não adianta ficar no imediatismo. Assim, eu também tenho essa dificuldade. Eu acho que muitas vezes, assim, até com a galera que eu mentoro, né, os meus alunos da comunidade, o pessoal que me segue lá no Instagram, é difícil da gente conseguir mostrar pra eles, assim, explicar pra eles que, cara, não vai ser do dia pra noite. Eu bato muito na tecla de, cara, tem que ter paciência, não adianta a gente querer aprender programação do dia pra noite. Mas eu acho que tem que ser muito na repetição ali, meio que tentar mostrando também com exemplos. Eu falo muito sobre a minha trajetória. Falo, gente, eu entrei no estágio na Globo, eu tinha ali as minhas 6 horas diárias do estágio estudando. Eu fui pegar uma tarefa mesmo 3, 4 meses depois. Então, assim, isso eu estudando ali 6 horas por dia durante o meu momento do estágio que eu tinha para estudar, que no início eu fiquei bem mais estudando, assim, participando de reunião, mas muito estudando, porque eu precisava construir a minha base que eu ainda não tinha. E eu gosto muito de dar esses exemplos, porque eu acho que também, o que acontece? As pessoas, por exemplo, usando o meu exemplo aqui, as pessoas me veem no Instagram hoje. Nossa, lá, a Steph faz isso, faz aquilo. Tem 100 mil seguidores e tal. E acha que aquilo ali foi construído do dia pra noite, mas não foi assim, né? Foram, poxa, muitos anos ali, muito do estudo, muitas vezes de final de semana que eu deixava de fazer alguma coisa para conseguir estudar, né, conciliar estudo de faculdade e estudo de, enfim, de programação, porque eu ainda estava numa outra faculdade. Então, eu acho que também uma coisa que eu vejo muito nessa galera é que mais nova, assim, que quer muito equilibrar tudo. Eu acho isso excelente, eu sou muito, assim, defensora disso. Eu adoro o meu exercício, não abdico do meu sono. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre nossa vida profissional e, enfim, estudante e nossa vida pessoal. Mas também tem que ter um equilíbrio, não um desbalanceamento, isso. E tipo assim, poxa, um vai ficar muito e o outro vai ficar muito pouco. A vida, infelizmente, não é um morango, então a gente tem eu adoro essa frase. Eu falei ela ontem. Eu falei, a vida não é um campo de morango. Gente, não é. Então, assim, em algum momento, a gente vai desequilibrar isso no sentido de que o nosso profissional, o nosso estudo vai ficar um pouco mais ali apertado e depois disso vai, talvez, voltar, sabe? São fases, eu acho. Cara, tem que respeitar isso. Eu gosto mais, também concordo com você, eu gosto mais dessa noção de equilíbrio do que da noção de visão igualitária. Isso aí. Né? É que, assim, tem fase de plantar e tem fase de colher. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui, meu pessoal. Eu morei no Rio também, não sou excluída. Eu nunca morei no Rio, tá? Eu sou da mesa que não morou no Rio. É que tem uma piada interna aqui que todo mundo do ICEV foi morar no Rio em algum momento. Com várias pessoas hoje que moraram o Bruno foi morar no Rio, eu fui morar no Rio para estudar, fazer pós e trabalhar. O Bruno foi morar no Rio para fazer mestrado e doutorado, o Gabriel foi fazer mestrado e doutorado, acho que você e o Horácio. Eu e o Horácio, nós não fomos pro Rio. Não foram morar no Rio. Morar, não. E tem a fase de plantar e tem a fase de colher, sabe? A gente, fora os nossos privilégios, que são muitos, né? Eu reconheço todos eles, meus e do Bruno. Cara, a gente morava no Rio e a gente tinha, sabe aquelas latinhas de sabão, Vênus? A gente ficava juntando os trocos da padaria na latinha e a gente só jantava fora quando a latinha estava cheia. Então, assim, tem a fase de plantar e tem a fase de colher. A gente já fez muito isso. Quando a gente voltou para cá e para assumir a faculdade, a gente passou muito tempo. O negócio não se pagava. Então, se o negócio não se pagava, como era que a gente ia fazer para... A gente já achava, na nossa cabeça, talvez na época, que já devia estar ganhando um valor X, mas se o negócio não se pagava, como era que a gente ia fazer para ganhar esse valor X? Então, esse entendimento, eu acho que às vezes falta isso, e não é saudosismo. Eu não acho que, porque
não tenho aquela ideia de, porque aquele tempo de antigamente era muito melhor. Não é isso, não é um saudosismo errado. Mas eu acho que, às vezes, falta uma noção de disciplina, de dever. E tem coisa que você tem que fazer porque você tem que fazer. Isso não vai te fazer feliz imediatamente. Chama responsabilidade também. Também. Chama responsabilidade. Vida adulta. Chama vida adulta. É verdade. Chama ser adulto, na verdade. A gente, talvez, muito por essa evolução que a gente tem passado nos últimos 10 anos, 20 anos, digamos assim, que a internet trouxe em 95, 96, e assim, as coisas são muito mais rápidas. Outro dia eu tava contando aqui que eu tava explicando pra minha filha o que era uma fita cassete. Sim. O que era um DVD player, o que era um Blu-ray. Aí ela, pai, mas isso não existe mais, né? Aí eu disse, não existe, mas não é tão usado mais. Ninguém usa mais. Isso é dos tempos antigos. Aí eu disse, muito obrigado. Que bom que eu tô aqui para contar essa história para vocês. Isso quer dizer por que eu disse isso? As pessoas estão muito imediatistas. É entrar num lugar e já que eu quero ganhar tanto. Nós estamos numa profissão, Stephanie, hoje privilegiada. Eu acredito sim. Eu entrei na computação bons anos atrás, e assim, eram gatos pingados com alunos, e os professores sempre diziam, vai virar, não te preocupa, vai virar. E a gente tinha estágios de R$50, de R$100 por mês para receber. Eu estagiei 2 anos de graça. Eu estagiei praticamente de graça. Eu pagava para estagiar. Pagava para estagiar porque tinha que ir até o estágio. Então, se você tem que ir até o estágio, se você tem que ir para o estágio e você não ganha nada, né? Você não é remunerado por aquilo financeiramente, você está ganhando conhecimento, mas você não é remunerado financeiramente, você está, em tese, pagando. Mas, na verdade, você está investindo. Está investindo, tem que pensar dessa forma. E eu pensava, estava no ônibus, estou investindo. Até que eu não aguentei mais de tanto estar investindo naquele estágio, porque não estava virando para mim. E assim, a gente encontra hoje um quadro diferente. Que os alunos entram e dizem, tem muitas vagas de emprego. O Brasil se estima 450 mil vagas de emprego na área de tecnologia nos próximos anos. E o aluno acha que não precisa fazer nada. Acha que só fazer a faculdade ele vai lá na frente. Eu vou aqui escutar esse cara, no final eu vou ganhar um diploma. E minha vaga tá... 10 contos na conta todo mês. E não é assim, né? E assim, não é assim. Porque assim, tem muito emprego de 10 mil, de 5 mil. Tem muito emprego, né, nessas áreas. Mas você tem que saber fazer o negócio. Mas eu acho que nisso a mentalidade é muito importante também. Acho que eu vejo muitas pessoas assim bizarras dessa galera mais nova, que você vê que a pessoa tá muito disposta a fazer tudo que for possível e impossível, e outras que estão muito indispostas. Então eu acho que também tem muitos dois extremos. E aí vocês estavam falando sobre motivação, essa coisa de ser mais imediatista. Uma vez eu tava lendo um livro sobre dopamina, né? Enfim, o quanto a gente... Esses jovens também. Não é um livro de tecnologia, não só leio livro de tecnologia, não. No meu tempo livre eu gosto de ler livro de outras coisas, mas o quanto eles estão imediatistas também por isso, né? A gente tá o tempo inteiro recebendo essa dopamina da gente ficar feliz, e isso ferra muito o nosso sistema de recompensa. Então, pro nosso cérebro, isso é muito estranho pra ele. Ele não tá acostumado. Antigamente, né, anos atrás... 5 anos. Exatamente. Nem é tanto tempo. Não é tanto tempo assim. E evolutivamente, se a gente pensa nisso, é muito pouco pro nosso corpo. Não tem como o nosso corpo se adaptar. O nosso cérebro não foi feito para isso. Então, a gente também ainda tá meio que neurologicamente se entendendo, né? Com essa quantidade de informação e quantidade de estímulos. Então, a nossa atenção, tem um livro, O Foco Roubado, né? A nossa atenção, ela não é mais a mesma. Óbvio, tem muito caso de TDAH realmente não diagnosticado, mas a nossa atenção realmente não é mais a mesma, porque a gente recebe um turbilhão de informações que é um negócio absurdo. E que evolutivamente, como você falou, é impossível em 10 anos o nosso cérebro se adaptar para o nível, para a quantidade de informação que a gente recebe. Não dá, é biológico isso. E aí que eu acho que nós, como adultos, temos que ter essa autorresponsabilidade de entender, cara, isso aqui
é legal, o Instagram é ótimo, rede social é ótimo, mas a gente tem que ter um limite aqui, né? E até lá com os meus alunos, o primeiro módulo que eu falo para eles, antes de você fazer qualquer coisa, eu tenho um módulo sobre mentalidade, e eu falo muito sobre isso, como que você vai criar um hábito de estudar, mudar um pouco ali dos seus interesses principais, no sentido de, você tem que ter as suas responsabilidades aqui, vamos fazer primeiro o que você tem que fazer, então, construir esse hábito de estudo, de leitura, o que for, até para um exercício que vai te fazer bem também, questão de produtividade, e depois você vai para o estudo, porque se a pessoa quer, do nada, começar a estudar também, sem entender isso, de que você vai precisar de muita dedicação, persistência, paciência, se ela não tiver com isso na cabeça, e que ela vai ter que fazer aquilo ali, porque tem que fazer, e é isso, é vida adulta que a gente estava falando, não vai dar certo. Então, às vezes, a pessoa começa, vou comprar 3 cursos de programação diferentes, vou entrar na faculdade. No final de contas, ela não tá fazendo nenhum. Não tá fazendo Ela nada. comprou só pra ter uma dopamina ali naquele momento. Nossa, agora vai. E aí, deu 3 minutos, ela já não quer mais assistir o curso. Então, assim, você tem que entender e ajustar o parafuso aí na sua cabecinha de que vai ter que ser diferente, senão não vai dar certo. E aí você entra num caminho de autoconhecimento, né? Eu tava essa semana conversando com o Bruno, eu gosto muito de ler. E eu tô me sentindo muito incomodada porque eu não tenho conseguido ler. Eu também passo por isso. E eu tô me sentindo muito incomodada, assim, porque eu começo a ler, tem vários livros que eu quero ler, que eu comprei recentemente no Kindle, e eu não consigo, dá 5 minutos eu não consigo ler. E aí eu passei, eu acho que uns dias, assim, uns 10 dias, isso estava me incomodando e me irritando muito, e aí eu me dei um clique. Falei, cara, eu não vou conseguir ler agora. Eu não vou conseguir. Tá muito pesado na faculdade, tá muita coisa para fazer. Eu acho que é aí que vem o coisa do autoconhecimento. Deixa esse livro aqui para lá agora. Isso aqui eu não vou conseguir fazer agora. Tem o inegociável, né, que para mim especificamente, tem 2 coisas na minha rotina que são inegociáveis, fora, obviamente, estar com a minha filha e o trabalho, que são exercício físico e fazer terapia. São as 2 coisas que, assim, todos os dias de manhã cedo eu faço exercício físico, porque pra mim não era assim. Não foi um hábito construído, empilhado. Isso aí. Mas pra mim é fisiológico mesmo. Eu entro na academia de um jeito e vou embora de outro. De outro, né? E terapia, e aí as outras obrigações da vida adulta. Fora isso, leitura é hobby e hábito, eu vou deixar ele de lado uns tempos aí, um mês, uns 2 meses, porque eu consegui identificar que estava me gerando mais ansiedade. De você ter que ler, né? Ter que ler. Ter que ler. Isso aí. E não consegui. Eu não tava conseguindo, eu não consegui ficar 3 minutos. E um livro que eu sabia que era bom, tipo, eu tinha acabado de comprar um livro novo da Bell Hooks e não conseguia ler. E aí você fica se irritando consigo mesmo, né? Aí vem muita autocobrança também, né? A gente eu passo muito por isso. Mas eu também tenho que ficar nessa de, tipo, não dá, essa semana aqui tem muita coisa, trabalho, Instagram, live, não sei o que lá. Não dá. Mas também tem os meus negociáveis, pra mim é sono, eu preciso dormir. Ai, sono. Não, minhas 8 horas por dia. Eu nem falei do sono, porque sono pra mim é uma coisa... Não dá nem pra... Né? Não dá. Foge do negociável. Você tá com fome ou tá com sono, você dorme. Você tá qualquer outra coisa e o sono, eu vou dormir. O meu marido já me conhece, já entendeu o meu nível de importância do sono. E o engraçado, a Rayana falou, é verdade, absoluto, que ela falou, tem coisas para ela inegociáveis. Às vezes a gente tá tratando coisas importantíssimas no Instagram e eu sou muito ansioso para resolver as coisas muito rápido e eu quero resolver várias coisas ao mesmo tempo. Aí eu tô conversando com elas, Jimmy, agora é a hora da Olivia. E pronto. Não adianta mais mandar mensagem. Não vou responder. Não respondo. Aí eu ainda tentei 1, 2 vezes. Não vai adiantar. Não vai adiantar isso. Então, Mas não vou responder. Aí assim, o que ela faz me dá um gatilho. Eu tenho 2 aqui em casa também. Isso ajuda. Isso é que é importante trabalhar com pessoas que, assim, a gente não vai trabalhar com todas as pessoas que a gente gosta, mas é importante trabalhar. Eu adoro você, não é esse o caso. É assim. Eu acho que foi um ato falho. É assim. É muito importante trabalhar com pessoas que se complementam. Eu acho muito importante isso, né? Eu não tenho, por exemplo, regras de sono, eu não tenho regras de alimentação, eu não tenho regras de... Por quê? Eu gosto de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. E aí eu já fiz terapia, acho que eu preciso voltar. Porque assim, eu acho que quando eu tô fazendo uma coisa que não é desnecessária,
eu acho necessário, na minha cabeça, Uhum. eu tô perdendo tempo. Uhum. Por exemplo, tá numa rede, às vezes, brincando com um filho, e aí, por que eu falo de complementar? Que aí eu vejo a Rayana saindo com a Rayana, o Bruno é as pessoas que fazem mais negócio do mundo, é um executivo, e ele acha tempo pra filha dele. É. Então, isso acaba ensinando a gente. Assim, nós temos um colega que vai ser pai agora, e ele falava no celular, disse, nossa, que coisa feia colocar foto da família, das filhas, de qualquer coisa no celular, deixa o negócio do celular. Hoje ele já tá com a foto da ultrassom. Da ultrassom. Né? Então, Muito é bom. muito importante. E assim, voltando para o nosso tema central, que é tentar indicar algumas coisas para os alunos, é eles entenderem que nem tudo é essa programação, nem tudo é esse imediatismo. É. Não existe, a gente tem que fazer outras coisas. Aí me permitam, na aula inaugural aqui do curso que aconteceu, alguns dias atrás, eu falo, pessoal, o que vocês precisam fazer para serem bons programadores? Primeiro, vocês não podem comer refrigerante e biscoito o tempo todo. Aí já foi um baque. Mas o que tem a ver? Porque eu comi refrigerante e biscoito o tempo todo e eu tô passando essa experiência para vocês. Uhum. Eu digo, durmam. Eu dormia 3 horas, já tô dormindo 6 por dia. Já é um avanço, já é um Gente, avanço. eu durmo 9 horas da noite. Eu também, da 9h30 já começa, meu relógio já bota horas de dormir, eu já começo Eu durmo tipo, 9 horas da noite. não usar o celular. E assim, muda muito, porque na verdade, eu sou uma pessoa notívaga. A minha natureza é ser notívaga. Eu acho que eu fui condicionada a isso. Eu estudava numa escola que a aula acabava 9h40 da noite, tinha dia. Uhum. E aí eu acabei me acostumando, porque eu chegava em casa tarde, ainda ia jantar, às vezes ainda ia estudar. Fui me condicionando. Só que assim, eu tenho uma filha de 5 anos, eu sofri muito, inclusive, no começo, porque a noite é mais silenciosa, então eu sempre gostei de estudar à noite, de fazer minhas coisas à noite. Só que hoje em dia, eu falo, cara, se eu não dormir, ela vai acordar às 5h30 da manhã, e aí ferrou. Acabou com o meu dia. Então não tem... Preferiria... Tanto que assim, a gente quando viaja, eu e o Bruno, só nós dois... a gente vai imediatamente a gente vira notívago de novo. Uhum. A gente vai dormir 2 da manhã e acorda meio-dia. Mas tem coisa que não adianta você lutar contra. Mas você falou uma coisa que eu queria pegar um gancho que eu acho muito importante, que é assim, eu acho que não é o caso daqui, que eu acho que todo mundo se dá muito bem, mas você não é obrigado a ficar amigo de todo mundo que você trabalha. Excelente. Não, Eu entro nos lugares e disse, olha, não vim aqui pra ser amigo de vocês. A nossa amizade é uma consequência. Isso, Sim. mas do você respeito. é obrigado a respeitar Sim. todas as pessoas que você conviver trabalha. bem, E né? conviver bem. Isso é muito importante, porque eu acho que qualquer profissão, né? É tudo sobre pessoas, não dá pra gente achar que isso vai ficar fora ali do pacote. E você, claro, algumas pessoas você vai se identificar mais, outras menos, mas você tem que... Às vezes você vai precisar daquela pessoa pra alguma coisa, né? Vai precisar, enfim, pra te ajudar com alguma coisa. Você tem que se relacionar bem com todo mundo, porque hoje a pessoa tá te ajudando, depois você tá ajudando a pessoa. E é isso, a gente não vai gostar de 100% de todo mundo que a gente trabalha, Não mas tem é isso como. aí. E assim, é engraçado que a gente tem que saber respeitar. A gente tem que saber, não, a gente tem que respeitar. Não é uma opção. Eu acho que, eu penso muito assim, a gente não é opção. E cada pessoa tem as suas idiosincrasias, né? Tem as suas particularidades. Tem a sua forma de funcionamento e tal. Exatamente. Mas assim, o mote da nossa conversa e da sua palestra, pra mim, que foi assim, a melhor, sem sombra de dúvida, NT. Obrigada. Então, quem Fico sabe ela muito não vem no feliz. próximo ano de novo. Quem sabe? Me chamem. Chama. Da próxima vez eu vou vir com mais tempo pra eu conhecer mais coisas aqui do Excelente. Ai, que Terezinha. bom. Excelente. O mote foi muito de comunicação, você falando do DNT, que a gente precisa saber conversar. A gente tá falando isso muito aqui. Sim. Para além da programação, para além da desenvolvimento dos deploys, dos bug fix, dos gits, para além disso. É muito interessante quando a gente trabalha em uma equipe que a gente consegue conversar. E que a gente tenha liberdade, e aí isso vale para os estagiários também, para o pessoal que está começando agora, os dev júnior. Saiba conversar com o seu superior, com os seus pares, com as pessoas que trabalham junto com você, porque quando você conversa, talvez... E aí eu não lembro se o provérbio é chinês ou é japonês, eu não lembro, que diz isso mais ou menos assim, se eu errar, mas é nesse sentido. Que quando 2 pessoas se cruzam com 2 pães,
e trocam os pães, cada um sai com um pão. Uhum. Mas quando duas pessoas se cruzam, cada um com sua ideia, cada um sai com duas ideias. Uhum. Então isso é muito Incrível. importante, Legal. né? A gente entender que pode ser que a ideia não seja a minha, não seja da Rayana, não seja do Gabriel, não seja do Horácio, não seja da Silvia, não seja nenhum de nós que está ali pensando a parte mais acadêmica e a mais estrutural do ICEV, mas pode ser que a gente conversando e discutindo, a gente tem um grupão que todo mundo dá ideia e todo mundo, e às vezes Caos. é um caos, o Caos. grupo é um caos. Mas é bom, é um caos legal. Então assim, aí a gente se junta e que tal dessa forma? Uhum. Que tal dessa forma? Eu acho que o estagiário, e você faz muito isso no seu estagiário, o pessoal que está começando agora, Júnior, né? né, o Júnior, no seu Instagram, que eu sigo, recomendo todos a seguir, dev_staff, Isso. PH no Deve, Steph. dev_staff, que ela dá muitas dicas, Rayana, de como se portar, como conseguir aquela vaga, como se preparar para aquela vaga. Mas, para além disso, e eu não consigo ainda no meu Instagram, mas ela mostra ela indo pra academia, ela mostra ela fazendo crossfit, ela mostra como cachorrinho, ela mostra só as caixas, olha, aí vai ser meu setup. Quando a gente juntar, eu vou fazer um setup. A gente acompanha algumas coisas de setup lá Meu dela. time tá por dentro mesmo. Tá Eu sigo, Seguidor. sou Seguidor fiel. E é assim, é muito legal as pessoas entenderem que a gente a gente usa o trabalho como uma recompensa. Isso. Nós não somos o nosso trabalho. Eu não sou só dev, Steph. Não é Eu só sou dev, Steph. Steph. O trabalho não é sua vida, ele é meio de vida. Exatamente. Então, essa galera que está entrando agora, sabe, eu tenho ânsia. Tem alguns alunos já um pouquinho mais maduros no curso que eles... mas o Jimmy já tá ali. Eu disse, cara, mas eu tive ali também. Então, é uma construção. Você não vai chegar... Não fui. E na verdade, eu quero fazer uma pergunta pra ti agora, que eu fico curiosa. Vou pros dois, na verdade. A gente sabe, a Stephanie falou uma coisa, só pra gente tentar arrematar e finalizar. Você falou uma coisa na sua palestra, que assim, aquela figura do desenvolvedor que não fala com ninguém, que fica lá na sua, isso não existe mais. Sim. Como que você faz para colocar na cabeça dos seus alunos de engenharia de software que eles precisam desenvolver outras habilidades? Porque isso é uma temática... Gente, se você espremer o DNT, é isso que vai sair. Precisa desenvolver habilidades que não sejam somente habilidades técnicas. Às vezes não, a grande maioria das vezes, você é contratado por habilidades técnicas e você é demitido por questões comportamentais. Como é que faz para desenvolver? Me digam aí, meus dois devs. Quer que eu comece? Por favor. Eu gosto muito de usar os exemplos mesmo, assim. Eu conto muito sobre a minha história, falo, eu não sabia programar e junto comigo naquele processo da Globo tinham, assim, muitas pessoas. Imagina só, um processo de estágio para Globo. Eram muitos candidatos. Então, contra fatos, eu acho que não há tantos argumentos, né? E eu falo, cara, eu não sabia programar. Eu cheguei lá com a minha comunicação, tentando mostrar ali meu potencial, mostrando o que eu estava fazendo ao longo da faculdade e passei. Mas tinha o fulano, o ciclano, que já tinha estagiado na empresa tal, que sabia programar em 10 mil linguagens, chegou lá, não soube nem contar todas as experiências que ele tinha e não conseguiu passar. Então, assim, você acha mesmo que pode pagar pra ver, vamos ver. E assim, a gente vê muito na faculdade, assim, até uma estagiária recente que entrou no meu time, ela falou, a gente tava conversando sobre isso, sobre soft skill, e ela falou assim, caramba, vocês falaram isso agora, e realmente tem um menino lá na minha sala que ele é muito nerdzão, assim, ele sabe tudo de programação, ele não conseguiu estágio por nada, tá quase se formando e não conseguiu estágio. Então, eu acho que tem exemplos muito claros aí, eu acho que eu gosto muito de exemplos, assim, eu olho e falo, caraca, eu sou muito observadora, então eu olho e falo, putz, isso aqui, beleza. Então, eu uso desse artifício, assim, e eu falo mesmo, a minha vaga eu já consegui. Se você quiser pagar pra ver, experimenta. O resultado é seu também, né? O exemplo arrasta muito. Mas de forma bem pragmática, porque nós estamos num contexto acadêmico. Sim. E aí, assim, a experiência numa empresa fica mais complexa a gente vivenciar essa experiência. Então, eu sempre mostro o meu exemplo, como a Stephanie fala, de, olha,
comecei a programar muito cedo, entrei na faculdade programando e comecei a programar, mas eu era o programador e o cara ficava lá no fundão e não olhava pro lado. Não consigo te imaginar assim. Não? Não, Mas eu era o cara... hoje, É tão comunicativo. hoje eu não consigo, mas você vê, aí é que tá, desenvolveu a habilidade. Isso é importante. Assim, Treinou tanto que ficou super Exatamente. natural. durante a universidade, eu tinha um nicho de 2, 3 colegas da Aham. faculdade e aquele pessoal e só. Eu fui por muito tempo empurrado pela família para os lugares, para fazer estágio, foi muito tempo. Aham. Isso foi um exemplo. Quando eu comecei a perceber que as pessoas que... Aí eu olhava para as outras profissões, mas esse cara é bom, mas eu acho que eu sei mais do que ele. Qual a diferença? É isso aí. Qual a diferença? Ele tá sabendo se vender. Sim. No sentido, não no sentido pejorativo da coisa, mas ele consegue mostrar, não que ele é o fodão da coisa, não, mas é que Tem ele... que se vender. Eu sei fazer, eu consigo resolver esse problema. A gente estava conversando de um projeto que eu desenvolvi há alguns dias atrás, e aí a pessoa que determinou o projeto, você faz em 24 horas? Eu disse, Caramba, "E como assim? Aí eu olhei assim, e menos. É. Aí, de certeza, naquele mesmo dia foi o começo das aulas aqui. Então, eu não tinha 24 horas, eu tinha pouquíssimas horas para desenvolver e saiu as coisas. Então, tem esse ponto. Mas aí, às vezes o aluno que é mais novo, ele não entende pelo exemplo, é muito complexo. Então, nas salas, e nós temos uma dinâmica nas salas de engenharia de software, que assim, existem pequenos bolsões de alunos. Que Sim. tem um grupo, e eles não se misturam. Por quê? Porque eles já se conhecem, os trabalhozinhos ali, juntos. O que eu faço? Eu faço Mistura. trabalhos. Tem que ser esse aqui, com esse aqui e com Aham. esse aqui. E eles odeiam, né? Eles me detestam por conta disso. Imagino. Mas eu tento mostrar pra eles que eu não tô fazendo necessariamente uma coisa pra hoje. Eu tô tentando preparar eles pra daqui a 4 anos, 3 anos, eles vão entrar numa equipe que eles não conhecem ninguém. E aí o coleguinha da sala... Daqui um ano, daqui 1 ano e meio, se entrar no estágio não conhece Daqui ninguém. 1 semana pode ser. Então, vocês têm que saber aprender a se comunicar, não necessariamente com os seus pares, com os seus colegas, com os seus amiguinhos de sala. Você tem que aprender a se comunicar e saber que você tem que desabrochar nesse sentido. Então, é muito isso. O Jimmy sabe falar, o Jimmy fala na sala e não tem medo, não sei o quê. Não, a gente vai subir toda vez num palco, no tablado da sala, e eu olho assim, e se eu falar uma bobagem? É. O aluno tá... É porque ser professor, Rayana, hoje é muito difícil. Hoje. Com o telefone, com o celular do lado, né? O tempo todo Hoje não é mais o celular. pesquisando. Antes, o aluno tinha a capacidade de um celular com o Google e achar a resposta em alguns cliques. Agora ele abre o aplicativo do ChatGPT e ele bota pra me escutar. E aí você sabe, o cara não tem nenhum trabalho de fazer um filtro no Google pra saber se aquilo tá certo ou não. Então é muito complexo. Então, a gente como professor, a Stephanie sabe que você também sabe que é muito difícil a gente subir num tablado, num palco, dar uma palestra e se eu falar uma bobagem. Pode ser ter um caso. Ano passado eu estava dando uma aula e eu falei uma coisa de matemática e eu explicando na maior naturalidade. Esse aqui é assim, por conta dessa função assim. O aluno olhou para mim. O aluno que vai escutar vai saber quem é. Professor, não é assim, não. Isso aí é assim. Eu falei uma palavra errada. As duas coisas existiam, mas eu troquei a palavra. Aham. Aí eu olhei pro quadro. Aí eu olhei pro aluno. Eu disse, miserável. Ele tá certo. Aí é o papel de humildade do professor. Papel de humildade. Você tá certo. Isso aqui não é assim, isso aqui é assado. Por isso. Então, a gente... Mas o pior disso pro professor é que, assim, às vezes ainda existe uma visão de que o professor é detentor do conhecimento, né? E é como se aquela pequena falha, aquele lapso fosse pudesse colocar em risco manchar a a imagem. reputação. E não é, a gente tem que entender, a gente vai... O estagiário erra, o dev júnior erra, o dev pleno erra, o sênior erra. Todo mundo está sujeito a qualquer erro ou uma falha. Às vezes a pessoa está cansada. A gente dá aula aqui, tem o engenheiro de software até à noite agora. Pela procura, tivemos que abrir uma turma à noite para comportar os alunos. Então, a gente está cansado, tá 9 da noite, está exausto. A vida de professor, eu vejo muito... É puxada. Você trabalha de 5 da manhã e aí vai preparar a aula. Então, assim, a gente precisa entender que nós precisamos
evoluir e entender que as pessoas podem amadurecer. E a sua palestra me mostrou muito. Acho que é só agradecer agora, né? Eu agradeço Agradecer a muito participação. o convite, assim, a Stephanie foi uma das primeiras que eu convidei lá, acho que ainda foi no ano passado. Foi um tempão. Eu lembro que a gente tava pensando no DNT pra esse ano e eu falei pra eles assim, gente, eu preciso de 3 nomes pra pelo menos a gente começar a divulgar. Nomes Lembra? fortes, né? Nomes Assim, nomes fortes. Aí eu respondi direto, Stephanie Cardoso. Aí, assim, por meio que tá fora da computação, às vezes é mais difícil. Aí eu disse, olha, ela fala disso, fala disso, fala disso. Aí o diretor começou a olhar o Instagram, eu gosto como ela fala. Aí eu disse, pois vamos trazer ela. Aí nós fizemos todo o movimento para trazer você aqui. Então, pra gente é muito importante ter uma pessoa jovem, muito jovem, com uma maturidade incrível. Que legal. Maturidade emocional, Exato. né? De conseguir enxergar a importância de determinadas coisas muito cedo, né? Eu não desenvolvi tão cedo quanto você, né? Essa maturidade. Eu sabia que eu tinha que botar a cara e fazer, mas não com essa clareza que eu acho que você desenvolveu. Mas a gente precisa realmente encerrar. Porque o nosso a gente tinha era pra ser 30 minutos. Caraca! Pra já foi ser. quanto? Eu acho que já foi mais quase uma hora, eu acho. Quase uma hora, eu acho. Mas muito obrigada, Stephanie. Muito obrigada, viu? Eu queria super agradecer o convite para a palestra aqui pro podcast. Eu adoro falar sobre esse assunto. Me chamem sempre, online, enfim, presencial, que seja. Agradecer muito o convite mesmo. Gostei pra caramba de participar do evento. O evento foi incrível. Foi a maior palestra, assim, com mais gente que eu já dei também. Então foi marcante pra mim também. E só pra complementar o que o Jimmy tava falando, é bem rápido, eu juro. Que a comunicação é muito construção. Então, você falou que você também não se comunicava tão bem, era mais tímido. A minha mãe sempre conta que ela era chamada no colégio porque eu não falava. Eu era muito, 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 muito tímida. E eu comecei a desenvolver isso. Eu não acredito, não. Eu não acredito, é verdade. Durante a faculdade, que eu vi que eu não tava passando os processos. Eu falei, não, cara, agora não tem essa não. Stephanie, tu não quer o teu emprego? Bota a cara a tapa, é isso aí. Então, foi uma construção. O importante é isso. Eu tenho uma história que eu conto pra minha filha. Eu tava na escola ainda e tinha uma apresentação de teatro da escola e eu ia participar dessa apresentação de teatro. E era no Teatro 4 de Setembro, um teatro aqui tradicional da cidade. E quando eu subi, me deu um branco total. Eu não conseguia mais falar. E eu tive muita sorte, porque uma amiga entrou e entendeu a situação e superou Te aquilo. ajudou. Me ajudou. Mas eu fiquei muito chateada, fiquei meio, triste com aquilo. Mas, a partir daquele dia em diante, todos os trabalhos em sala eu passei a apresentar. Isso aí. Todos. Eu falei, eu vou apresentar todos os trabalhos. E eu fiz isso na escola, eu fiz isso na faculdade. Falei, não, esse medo não vai me quebrar. A gente tem o medo, a gente não pode se esquivar dele. Porque senão a gente ensina o nosso cérebro que, é melhor eu fugir disso aqui. Então, você tem que se expor. Cara, eu tenho muita dificuldade de me comunicar, de apresentar. Tá, é agora mesmo que você vai. É agora mesmo que você vai apresentar, porque você precisa quebrar isso, porque isso vai ser importante pra você e dá teu jeito, dá teus pulos. Eu sou muito assim. Acho que essa é a mensagem desse podcast. Exatamente. É assim, enfrente os seus medos. Se joga. Identifique, tenta autoconhecimento, pra você identificar o que você precisa melhorar. E aí vai atrás, porque só depende de você, né? A faculdade te dá a estrutura, mas a base. Mas fora isso, Você precisa contigo andar com as mesmo. suas perninhas, não tem jeito. Excelente, Stephanie. Nós podemos passar aqui horas, bater todos os recordes de conversa de podcast. Mas eu queria agradecer muito mais uma vez, agradecer o pessoal que está assistindo a gente. Foi muito bacana ter a Stephanie aqui. Ela primeira vez no Piauí e não vai ser a última. Vai mesmo. Não vai ser a última. Maravilha. Ela já está convidada para os próximos passos do ICEV e do DNT. Nós não paramos o DNT com Conversa Paralela, vai ter muito mais Conversa Paralela, o podcast do ICEV, e a gente se vê na próxima. Valeu! Até mais, gente. Até o próximo Conversa Paralela. Obrigada, Stephanie. Até mais, gente.